Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre aqui no Canal 20, hoje direto do Margs, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no lançamento desta importante obra, A Crise Econômica Internacional e os Impactos no Rio Grande do Sul. Os organizadores são o Igor de Moraes, economista-chefe da Fiergs, e o Ricardo Ringel, que é diretor financeiro do Banrisul. Este livro traz um conjunto de texto assinado por economistas, estudiosos do assunto, sobre a crise global e de que maneira há os reflexos, há o impacto em nosso estado. Fiquem conosco. Meu prezado Alexandre Engler Barbosa, que está aqui nesse belíssimo lançamento hoje aqui no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, também assina um artigo junto do professor Marcelo Portugal. Enfim, são grandes nomes da economia, né, neste livro sobre a crise econômica global, né, e os seus impactos no Estado. Ele que é do Sicredi, que é um analista de mercado, né, e que justamente o Sicredi que também não para de crescer, né, é uma instituição referência para nós, também é um orgulho, daquelas coisas que a gente tem motivo para se orgulhar no Rio Grande do Sul. É verdade, estamos crescendo bastante de fato e tivemos a oportunidade de contribuir, né, neste livro, né, junto com o Marcelo Portugal, como bem citastes, né, o professor Marcelo da Universidade Federal, com o Paulo Barcelos, diretor do Sicredi, e a nossa missão aqui foi falar um pouquinho da crise, né, falar um pouquinho dessa crise internacional. O nosso artigo é o primeiro, é aquele que tenta tornar didático, que não é uma missão muito fácil, a crise, para que os outros capítulos na sequência venham a falar dos impactos no Rio Grande do Sul. Então, basicamente, o que nós falamos, as origens da crise, né, um dos pontos cruciais para a gente chegar onde a gente chegou é de que os Estados Unidos manteve por muito tempo uma taxa de juros muito baixa, ou seja, uma política monetária muito flexível, muito solta, fez com que houvesse um boom no mercado imobiliário, né, as pessoas, então, que nunca tinham tido condições de comprar uma casa própria, com taxas de juros muito baixas, tiveram oportunidade, jogando os preços das residências lá para cima, preços que cresciam ano após ano, 2004, 2005, 2006, e o que aconteceu a partir daí, com esse boom no mercado imobiliário, foi de que o crédito na economia americana também cresceu muito. Lá nos Estados Unidos há um dado muito interessante, né? O sistema de crédito deles diferente, muito diferente do nosso. Quando há uma valorização da sua residência de $200 mil para $250 mil, sobre esta valorização de um ano para outro, você pode tirar crédito, né? Ele refinancia. Ele refinancia, exatamente. Pega a diferença a mais e bota no bolso. Exatamente, é a famosa segunda hipoteca, né? Fazer o refinanciamento, e com isso ele pode viajar, pagar estudos, comprar produtos, enfim. Isso fez com que a economia americana certamente crescesse muito mais do que cresceria se não fosse o que aconteceu no mercado imobiliário. Em compensação, isso era artificial, as taxas de juros estavam muito baixas e trouxe para dentro do mercado pessoas que, em condições normais, né, de temperatura e pressão, não teriam condições de comprar residência. Na medida em que eles começam a comprar, jogar os preços para cima, o crédito abundante na economia, há um crescimento muito forte da economia americana, só que aí, junto com o crescimento, vem o que vem em todas as economias, a inflação. Como o Banco Central tem que zelar pela estabilidade, né, monetária, e tem que manter a inflação baixa, o Banco Central começa então a subir a taxa de juros. E sai de 1% ao ano para mais de 5% em um ano e meio.
veio. E com isso, né, as taxas eram ajustáveis, em alguns casos os financiados, os mutuários desconheciam até, ou por má fé de algumas instituições, ou por próprio desconhecimento de que, ou por não acreditar que a taxa de juros ia subir tanto. O que aconteceu a partir daí foi que elas se tornaram inadimplentes, não conseguiam mais pagar suas prestações mensais, e os bancos, as instituições financeiras lá nos Estados Unidos que arcaram com esses financiamentos, tiveram então um problema porque as suas garantias não valiam tanto quanto se imaginava. E para essa crise se espalhar para o mundo inteiro, foram feitas inovações financeiras em que instituições financeiras na Europa estavam ligadas ao mercado imobiliário norte-americano através de títulos que eram lastreados em hipotecas, enfim, algo um pouco mais complexo, mas o fato é que europeus, né, alemães, enfim, europeus que tinham investimentos em instituições financeiras europeias estavam investindo indiretamente, apostando no mercado imobiliário norte-americano. Então, inovações financeiras, uma regulação ruim, não pouca regulação eu diria, mas muito ruim, junto com uma taxa de juros muito baixa e também uma decisão de governo muito equivocada. Na época do Clinton ainda, de Bill Clinton e não de George Bush, Bill Clinton, em 1999, houve uma liberação para que grandes empresas que financiam hipotecas nos Estados Unidos, como a Fannie Mae e a Freddie Mac, que são patrocinadas pelo governo norte-americano, eles liberaram para que essas empresas pudessem fazer financiamento subprime, ou seja, para aquelas pessoas que têm um histórico de crédito ruim. Enfim, a ideia do governo era ampliar, né, o número de americanos com casa própria, e o tiro saiu pela culatra. Alexandre, cumprimentos pelo trabalho. Tudo isso e muito mais está aqui, ó. A crise econômica internacional e os impactos no Rio Grande do Sul. Um abraço. Obrigado. Valeu. Minha prezada Mariane Stamp é economista, doutoranda em economia na URGS, né? E assina um dos artigos desse belo livro sobre a crise econômica internacional e seus impactos aqui no estado. Em primeiro lugar, parabéns, Mariane. Obrigada. O que tu procuraste expor, abordar nessa obra? Bom, o artigo foi escrito em conjunto com outras 3 pessoas, né, o Alexandre, a Patrícia e o Fábio, e nós buscamos estimar os efeitos da crise para o Rio Grande do Sul. E para fazer essa estimativa, utilizamos um modelo que é bastante trabalhoso, que é a matriz insumo-produto do Estado, com técnicas de econometria, né? Então entram algumas coisas relacionadas à estatística e modelos, né, de como é que as variáveis se relacionam. E o resultado disso foi positivo? Bem, o resultado, utilizamos 5 cenários, 2 referenciais, que se baseiam nas previsões do FMI de janeiro, e 3 restritivos, né? Ou seja, o próprio nome já diz que ele é mais restritivo, que são as previsões do FMI de abril, agora de 2009. E nós consideramos que o cenário restritivo 1 seja o mais real e o resultado seria um impacto negativo, né, da crise no PIB do Estado de 1,46% e também sobre o emprego, um pouquinho maior o impacto, de 1,61%. Em todos os cenários, um resultado importante foi que o emprego é mais sensível do que o PIB. Então, se caiu o PIB, cai o emprego. Cai mais, infelizmente. Infelizmente. Mas no ano que vem a tendência é a retomada. É o que tem sido os resultados, né, que temos escutado, até porque a economia já vem reagindo, né, um pouco melhor. Importante isso que tu estás dizendo, porque quando a gente fala que é importante desregulamentar várias áreas, diminuir tributos, porque o PIB do país precisa crescer, a economia precisa crescer, muita gente pode pensar que só está se falando em números. Não,
Então, tu estás dando um exemplo de que quando o PIB cresce, cresce o emprego. Quando o PIB cai, o emprego cai muito mais do que o PIB. Sim, isso tem todos os impactos na economia, né? Produção, enfim, todos os setores encadeados. Menos dinheiro circulante, né? Menos dinheiro Menos salário, enfim, menos renda. Sim, exatamente. Cumprimentos pelo trabalho, Mariane. Tá bom, obrigada.